iniciamos mais uma vez o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. E hoje trazendo já mais uma vez um amigo, Roberto Trapp, que foi vereador aqui na cidade, presidente do IPMO, secretário da Promoção Social, foi corregedor da Saúde, tem uma folha de serviços prestados aqui na nossa cidade muito grande. E, Roberto, seja muito bem-vindo ao programa Invista aqui na TV Osasco. Eu que agradeço, Paulo, feliz de voltar mais uma vez aqui e dizer um olá a todos os seus telespectadores que te acompanham e estou aqui, bater um papo com você. Legal. Eu deixei de propósito de dizer na apresentação, o Trapp, o Roberto Trapp, é o novo secretário da Comunicação Social, aqui convidado pelo prefeito eleito Jorge Lapas. Inicia agora logo no comecinho de janeiro, né, secretário? Espero, né? Ainda tem uns 15 dias aí, quem sabe não pode mudar. Pode mudar de ideia, não? Eu já vi muita gente dormir secretário e acordar desempregado. Então, é verdade. É uma brincadeira. Mas a partir do dia 1º de janeiro, é um trabalho que nós vamos ter que ainda estruturar nessa nova gestão. Mas, Trapp, só para nós relembrarmos um pouco, faz tempo que você não vem aqui à TV Osasco, para a gente bater esse papo gostoso. Você já foi, inclusive, é formado, né, pela PUC em Filosofia, mas você já foi, inclusive, seminarista, foi quase um padre, né? Como é que é essa história de quase padre para entrar na vida pública? Aliás, deve ter uma certa correlação, né? Tem muito, né? Na verdade, eu sou paranaense, nasci em Jaguapitã, né, uma grande cidade no norte do Paraná, e vim para Osasco na década de 80, e aqui comecei a militar nos sindicatos bancários, eu fui funcionário do Bradesco na Cidade de Deus, e num período em que a Igreja Católica ela estava talvez no auge da discussão da teologia da libertação, do envolvimento com os pobres, da opção preferencial e radical pelos pobres. E eu, na militância em 81, 82, filiados ao PT, militância de esquerda, me senti chamado, já achava, quando era pequeno, que tinha vocação para ser padre, e acabei entrando em 84 no seminário, já como o que a gente chama de vocação adulta. Já tinha feito o 2º grau, então fui direto para a faculdade, fazer filosofia. Prestei, como a congregação centralizava em Curitiba os estudos filosóficos, eu prestei vestibular na PUC do Paraná, passei e comecei. Fiquei 7 anos no seminário. Legal. É interessante que nós temos alguns talentos aqui na cidade, que inclusive passaram pela Câmara, e aí eu me recordo também do nosso amigo comum, o professor Papal, que também foi seminarista e também quase um padre, né? Foi vereador. Salesiano. Isso. Foi vereador também, caminhou aí para... Hoje voltou para suas atividades, mas é interessante que nós tivemos esses dias conversando com o vereador João Góes, e ele falava também da participação da igreja, ele relembrou do grupo que tinha, do Emílio, nas comunidades eclesiais de base, né, no Emílio, João Paulo, ali no quilômetro 18, né, onde a igreja tinha uma participação muito mais ativa até do que hoje, né? Por que mudou? Ao invés de falar de política, vamos falar um pouquinho de religião. Porque, na sua visão, eu também como católico, eu fico pensando, por que mudou? Foi uma opção diferente que nós fizemos? Na verdade, houve um processo de evolução na igreja. Você tem, a partir do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, ou até antes, o Papa João XXIII, que fala, vou abrir as janelas para entrar novo ar para a igreja, e depois o Paulo VI, que continuou o Vaticano II, aí nós tivemos um encontro de Puebla, que foi tendo uma nova visão do que era o cristianismo,
do que se falava antes, não correspondia muito com a realidade de Cristo. Quer dizer, ele veio, ele fez uma opção radical pelos pobres, trabalhou, inclusive foi crucificado por causa disso. Essa concepção, ela, na década de 60 e 80, 70 e 80, principalmente, ela teve o seu florescimento, cresceu. E aí, é natural, dentro de toda a instituição, como dentro de toda a sociedade, você tem dois grupos, um mais progressista, outro mais conservador. Sim. Nesse período, acho que a ala progressista cresceu muito. E aí vem a correlação, talvez, com a política. Muitos dos nossos, né, por assumir compromissos sociais com a sociedade, em partidos, em sindicatos, acabou se afastando um pouco da igreja também. Sim, sim. Né? E aí houve a possibilidade dos setores mais conservadores crescerem. E aí, o que hoje a gente vê assim, né, na igreja, que esses setores mais conservadores, que ainda o que retomam a própria questão do clésima, andar aquele negócio aqui, ou da batina, que já havia, num período, sido superado, você assiste hoje seminaristas. Mas eu acho que a igreja, ela só sobrevive 2000 anos por causa disso, porque ela tem essa dialética interna. A igreja é extremamente dialética como sociedade. Então, em qualquer período da história da igreja, você vai ver gente dos dois lados. Sim. Tem gente ligada à esquerda, ligada aos setores revolucionários e aos setores conservadores. E, em determinado momento, isso faz com que a sociedade também se transforme a partir daquilo. Pegar quem, na verdade, construiu esse pensar ocidental, né, foi a igreja, na Idade Média, com os monastérios. Mas, Trapp, olha, muito legal a sua visão, bacana. A gente não teve a oportunidade ainda de falar pessoalmente sobre isso, mas falando no ar, antes de encerrarmos esse bloco, eu gostaria de ainda nessa seara da religião, dizer, hoje nós caminhamos, ou deveríamos caminhar, para um ecumenismo como solução aí como solução não, como uma contribuição para a sociedade, porque a gente acaba vendo algumas coisas mais radicais aí, tanto do catolicismo, como dos evangélicos, como enfim, de todas as religiões. Nós estamos caminhando hoje para um ecumenismo, para uma convergência? Olha, eu acho que deveria ser uma tendência, você falou. Mas, quando você abre demais o leque, né, aí, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor desse ou daquele padre ou pastor, mas aí, você começa a abrir uma igreja aqui e outra ali, vai dificultando a questão do ecumenismo. Agora, o importante é o seguinte, que as pessoas têm que pensar que o centro, a briga, não pode acontecer, porque o centro de tudo é Cristo, né? Então, são igrejas cristãs que pensam diferente. Então, tinha um amigo meu, um padre, que falava sempre assim, nós, para conseguirmos conquistar o ecumenismo, temos que pensar no que nos aproxima. Infelizmente, muitas vezes as pessoas valorizam o que os afasta. É verdade. Dogmas de fé, você entendeu? Não. O que nos aproxima para acontecer o ecumenismo? A partir daí você começa a trabalhar. A Igreja Católica e as igrejas mais tradicionais protestantes, elas têm, você pega os luteranos, batista, né, elas já trabalham bastante em conjunto, as igrejas ortodoxas e tal, mesmo anglicana. Perfeito. Mas, Trapp, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando com o secretário da Comunicação Social aí do próximo governo de 2013, né? Não saia daí, aliás, é de 2013. Sim.
O Lapas assume daqui a pouquinho, em janeiro. O Invista volta já já, não saia daí. Para fazer diferença, a escola tem que ter, para as descobertas, mais motivação, para a vida, mais cidadania, para o futuro, mais autonomia, para o dia a dia, mais criatividade, para os desafios, mais confiança, para as escolhas, mais oportunidades, para o vestibular, mais preparação. Estudar aqui é assim. Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos e desperte a atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o novo secretário da Comunicação Social, Roberto Trapp. Falamos agora há pouco, no bloco anterior, de política, da relação da política com a religião, né? E é muito interessante. Eu perguntava para o Trapp qual a importância da passagem pelo Legislativo e depois ter entrado no Executivo, né? É boa essa passagem, Trapp? Não, é muito boa. Por quê? Porque, na verdade, a Casa Legislativa, o Parlamento, como o próprio nome diz, Parlamento, parlare, faz com que você ouça bastante, fale bastante. Isso, no Executivo, é fundamental, é muito bom, né? Então, eu tenho dito por aí que a passagem minha pelo Legislativo tem me ajudado muito na minha vida dentro do Executivo, né? Porque essa própria questão da conversa, do diálogo constante, né? E aí a gente pode até citar um exemplo como o Emídio, né? que poxa, passou pela Câmara, né? Passou pela Assembleia e tem essa disponibilidade de conversar, de ouvir, né? Inclusive costumo dizer que quem ouve mais erra menos, né? Ok. Eu me recordo bem até de ter tido uma participação muito próxima do Emílio, enquanto na época eu era presidente da Associação Comercial. O Emílio ele mudou um paradigma que nós tínhamos na cidade, de ouvir mais de perto a população. Ele deu voz à sociedade civil organizada. E é lógico, o telespectador que nos assiste, ele sabe, nem tudo o político ele consegue atender naquela hora. Mas eu reputo o Emílio essa grande qualidade de ter trazido a voz da sociedade civil organizada para dentro do seu governo. Você participou disso de que forma? Sem dúvida nenhuma, o governo do prefeito Emílio, ele trouxe para a cidade de Osasco não só um novo paradigma, mas uma nova forma de agir, né? Nós passamos aí por 2 governos de cunho eminentemente ditatorial, fechado, grupo fechado, e que a partir do momento em que o Emílio assumiu, ele abriu vamos dizer, as portas, como eu disse no bloco anterior à igreja, né? O João Vitor falou, abrir as janelas para entrar ao ar, o Emílio abriu as portas da prefeitura para fazer um governo democrático e popular, né? Eu contribuí num primeiro momento como presidente do Instituto de Previdência, em seguida acumulando a chefia de gabinete com a presidência do PMO, e depois também num processo de tentar contribuir com o governo, assumi a promoção social, que é também uma secretaria que tem como principal meta o diálogo com as entidades e tal. Então, o Emílio, ele, sem dúvida nenhuma, para a democracia do município, foi fundamental, à medida em que
consolidou os conselhos, Sim. né? Fortaleceu esses conselhos, ajudou com que eles funcionassem. Porque muitas coisas hoje, Paulo, no governo federal, você só recebe verba, só assina convênio, se tiver determinado conselho. Então, tem muitas prefeituras por aí, muitos prefeitos, que acabam criando os conselhos pro forma, né? Só para receber a verba, mas que na prática a democracia de participação não existe. Então, aqui em Osasco não. Além de criar os conselhos, o Emílio criou canais de participação. Você mesmo acabou de falar que participou do processo enquanto presidente da Associação Comercial, que para a cidade foi fundamental. Um processo visionário, um projeto visionário, que alavancou o desenvolvimento da cidade, que foi a reforma fiscal. Exatamente. Que foi discutido com quem participa da sociedade nesse setor, né? Juntou contabilistas, contadores, comerciantes, né? Para que pudesse fazer uma reforma fiscal. E nessa reforma, né, foram baixado quase 100, um valor de mais de 80 de ISS. Isso. Quer dizer, então hoje... 80 alíquotas de diferentes. Foram reduzidas. Isso. Quer dizer, que era naquele momento, nos governos anteriores, um problema central que não enxergaram, que era o que a gente chamava de guerra fiscal. Aliás, era estigmatizado. Você não podia falar nesse assunto porque se falasse ia colocar em risco a arrecadação do município. Nós estamos falando, caro telespectador, e é importante você saber disso, não só de Osasco, mas das outras cidades que acompanham o nosso programa. Quero aproveitar e fazer um agradecimento a todas as cidades do estado de São Paulo que estão acompanhando, há mais de 50 canais, retransmitem o nosso programa. Quero agradecer muito a você. Mas nós estamos falando de uma participação que teve da sociedade civil organizada, juntamente com a Câmara e o Executivo, que fez aí uma reforma tributária, fez uma mudança no código tributário da cidade e baixou impostos, a maior parte eram de 5%, baixou a maioria deles para 2%, que é o que a legislação permitia. Com isso, só para relembrar, Trapp, a arrecadação do município, que era de 500 milhões, passou rapidamente para mais de 1 milhão, em pouco mais de um ano, e 1,5 milhão, hoje já deve estar, alguns anos depois, quase a 2 milhões de reais. 1 bilhão e 600. Então, quer dizer, isso é uma conclusão que você tira, que se aumenta a base de arrecadação, você pode diminuir os impostos. Não é verdade? Não, sem dúvida nenhuma. A visão dogmática, ela, muitas vezes, ela atrapalha mais do que ajuda. Sim. Né? Aquela visão dogmática da economia e tal. Né? Então, você, com alguns ajustes, e naquele momento, né, principalmente por causa dos governos anteriores, nós vivíamos uma guerra fiscal na região aqui. Sim. Você mesmo lembra que os prestadores de serviço, eles prestavam serviço no nosso município, mas a sede deles era nos municípios vizinhos, onde a alíquota era de 2,5%, certo? Então, com isso, ao invés de você manter a arrecadação, você cada dia ia perdendo. E tamanha foi a visão do prefeito Emílio, que hoje nós somos a quinta do estado, em PIB, a quinta cidade, né? Nós somos, né, assim, um desenvolvimento absurdo. Eu fico até à vontade de falar algumas coisas, porque a gente participou diretamente. Por exemplo, nós tínhamos o Fórum de Desenvolvimento, que acontecia na associação comercial. A sociedade ia lá, discutia, óbvio,
óbvio que isso pode ser um exemplo para outras cidades que nos assistem, não tem mágica, não vai ser atendido porque você tem acesso direto ao prefeito, ao vereador, ao secretário. Você tem que discutir e lembrar que, no fundo, o empreendedor, quem gera os recursos, ele tem uma palavra, às vezes ele precisa expor aquilo e mais para ajudar. Mas, Trapp, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo que a gente, como diz o mineiro, né, nós garra na prosa e vai longe, né? Mas chegamos ao finalzinho desse bloco, já voltamos, não saia daí. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Betti. Fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Voltamos com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando com o amigo já de outras datas, Roberto Trapp, que assume agora a Secretaria de Comunicação Social aqui do município de Osasco, no próximo governo do engenheiro Jorge Lapas. Mas, só para lembrar, Trapp, era um departamento, não era uma secretaria. Por que foi criado uma Secretaria de Comunicação aqui no nosso município? Tem espaço para isso? De fato, hoje, no governo do prefeito Emílio, que se encerra no dia 31, é um departamento de comunicação social ligado, acho que no primeiro momento, ao governo e depois agora ao gabinete. Nós avaliamos, conversamos bastante, a equipe de transição, e entendemos que é fundamental a criação da secretaria. A Secretaria de Comunicação Social tem um papel fundamental nos dias de hoje. Aliás, pegando como base a TV Osasco, tem seus programas, e que cada dia mais a comunicação ela se torna importante na sociedade. Por quê? Porque o mundo está muito dinâmico, né? É trabalho. Então as pessoas, elas às vezes não têm mais tanto tempo de parar para prosear. Sim. Você acabou de falar. Sim, sim. É verdade. Eu lembro, eu sou do interior, né, do Paraná, e eu lembro que no final da tarde, minha mãe sentava no banquinho da frente, vinha uma vizinha, outra, e parava, ficava ali conversando, e o tempo parece que não passava. O tempo hoje ele é muito, muito escasso. As pessoas estão envolvidas com muitas coisas. E já dizia o velho guerreiro, né? Há um bom tempo atrás. Quem não se comunica, se estrumbica. E a ideia nossa, então, a partir dessa avaliação de que a comunicação é estratégica para o governo, porque é a partir dela que você vai criar um espaço maior de transparência, né? A ideia nossa é também que a comunicação, além de comunicar as coisas do governo e tal, das secretarias, faça também dela o espaço privilegiado da transparência do governo. Então, nós vamos trabalhar muito essa realidade. Nós entendemos, óbvio, como trabalhamos com comunicação, entendemos a importância de ter essa secretaria, até para ter um pouco mais de proximidade até com as coisas da administração, positivas e negativas também. Eu entendo que uma secretaria de comunicação, até por conhecê-lo, conhecer a sua atuação, conhecer a atuação do Emílio, do Lapas,
não é um simples aparelho para divulgar, fazer uma propaganda gratuita e barata disso ou daquilo. Não. É mesmo para... de que forma, que instrumentos você pretende criar ali para que essa transparência e ela seja mesmo efetivada, Trapp? Então, nós vamos, num primeiro momento, eficientizar os mecanismos que já tem. Né? Nós temos que pegar o portal da prefeitura, né, e criar mais espaços de participação. Sim. Redimensionar o portal. Né? Esse é um primeiro passo para depois a gente começar, a partir da secretaria, criar espaços de discussão, ou via a mídia, né, pela internet, pela TV, pelo rádio, pelos jornais, mídia impressa, né? Então, mas dentro de um processo de planejamento. O Lapas, ele pauta muito a questão do planejamento. Ele, por ser engenheiro e conhecer muito bem a máquina pública, ele acha que o planejamento é fundamental em qualquer ação. Eu também acho isso. Sim. Acho que quando você planeja, quando você se prepara, programa a sua ação, você tem uma possibilidade muito maior de acertar. E isso também nós estamos conversando na equipe de transição, que é fundamental. Você ter clareza de onde você quer chegar. Então, por exemplo, na comunicação nós vamos começar a retomar ou a revisar alguns instrumentos que já tem, para poder primeiro, antes de criar coisa nova e tal, ver qual é a dimensão desses instrumentos, qual é, até na medida que a gente for analisando, o custo-benefício disso, né, para você poder, então, redimensionar a ação. Trapp, tem uma... de estar aí na comunicação, trabalhando, os colegas de imprensa, nós, de vez em quando, batemos um papo. Nós já ouvimos algumas vezes, não a reclamação, mas a constatação mesmo, que pela proximidade de São Paulo, ela acaba prejudicando a própria mídia local, porque às vezes a gente está tendo aí vem alguns lançamentos de imóveis, de prédios, de comércios na cidade, e a própria mídia ela não é prestigiada. Às vezes o pessoal faz a divulgação em outros jornais, em grandes veículos, quando a grande imprensa que atinge mesmo a cidade está aqui. Tem alguma fórmula? Você já pensou nisso? Você vai chamar os atores desse campo para conversar, para tentar minimizar esses problemas? Porque a mídia, você sabe melhor do que ninguém, que ela pode ajudar muito, inclusive, no progresso da cidade. Não, sem dúvida nenhuma. Você está próximo de uma metrópole, né, e aí fazer parte da megalópole é sempre complicado. Sim. Porque os veículos de comunicação são mais fortes. É óbvio que competir com uma rede aberta é muito mais difícil. Sim. Quer dizer, competir com uma rede Globo, o SBT, Record, sim. É muito difícil. A ideia nossa é buscar alternativas de comunicação. Então, é fundamental, nessa questão da transparência, o diálogo constante com o que nós temos na cidade, né, de rede de comunicação. Quer seja jornal, quer seja TV, quer seja mídia eletrônica. Hoje, você sabe que nós temos várias pessoas, vários segmentos já trabalhando a questão do computador, né? Da questão digital. Então, é fundamental ouvir todos. E aí, preparar um plano conjunto para tentar fazer com que a gente otimize o máximo possível
os recursos que nós temos para que eles possam serem ouvidos, né, serem utilizados pela nossa cidade, pela nossa população. Porque é muito mais fácil a pessoa acessar um blog de alguém famoso ou dado pela própria proximidade, né, com a capital. Mas eu acho que nós temos que conversar muito, né? A minha ideia é essa, é manter um diálogo constante com a imprensa, né, com os nossos comunicadores, para que nós possamos fazer um projeto para contribuir com a cidade. Vocês sabem, eu sei, a mídia quando quer ajuda, quando quer atrapalha também, não é? Não é verdade, mas depende do foco que você tenha. Mas diz lá no Paraná, ele fala assim, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Eu só quero dizer o seguinte, que nós vamos, a partir da secretaria, né, manter um diálogo constante. Legal. Ainda não sei qual é a fórmula, estou discutindo, estou pensando, avaliando se é um encontro mensal, para fazer com que não só seja realizada uma avaliação do trabalho, não, mas seja pensado formas de como melhorar a comunicação na cidade. Para atingir quem é o nosso objetivo, que é o povo, que inteiro, está nos assistindo nesse momento. E até para trabalharmos em cooperação. Sim. Tem muita coisa que a imprensa pode ajudar. Nós estávamos conversando esses dias na transição e o Lapas tem falado muito isso para mim, de trabalhar em conjunto, né, com todos os segmentos aí de comunicação, para que nós possamos criar aí uma campanha de educação para a limpeza das cidades. Né? Isso tudo você pode, né, e deve fazer em cooperação. Bom, com certeza você sabe que pode contar com a TV Osasco, a maioria da imprensa da cidade. É óbvio que tem exceções, interesses particulares que não vêm ao caso, porém eu tenho certeza que na maioria terá esse apoio. Eu quero reforçar isso. Se você que está assistindo o programa tiver alguma dúvida, contribuição, mande seu e-mail para contato@tvosasco.com.br, que se não for para nós diretamente na TV, nós encaminhamos ao secretário e tem os meios de comunicação dele também. Mas, Trapp, eu quero agradecer a sua vinda, ao passo que eu te passo a palavra aí para o encerramento, para a despedida aí dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Paulo, é um prazer enorme voltar aqui, bater esse papo descontraído, mas com muita responsabilidade. Eu costumo dizer que nós, latinos, nós temos um jeito piadístico, não somos sérios igual o europeu, mas levamos muito a coisa a sério. Então, isso é o principal. E dizer que nós vamos à frente da pasta da comunicação social, buscar ao máximo a transparência, um trabalho conjunto para que a cidade e a população ganhem. E é esse o intuito, é essa a perspectiva do prefeito Lapas. Ele tem se preocupado muito em montar uma equipe que possa dar resposta aos anseios da sociedade e também, pela sua própria característica de técnico, a própria questão da eficiência da máquina. Eu acho que isso é fundamental, você cumprir metas, você buscar cada vez mais aprimorar e tornar a máquina mais acessível e, ao mesmo tempo, mais eficiente para prestar um bom serviço para a comunidade, que é a nossa função. Então, quero te agradecer e me colocar à disposição aí para quando você quiser, inclusive bater um papo sobre teologia. Muito legal. Pois eu gostei muito.
Trapp, eu quero te agradecer muito. Roberto Trapp, o nosso novo secretário de Comunicação Social, quero agradecer muito a sua vinda, agradecer em primeiro lugar a Deus que permite, toda semana nós estamos aqui batendo esse papo gostoso para você, e agradecer principalmente a você, telespectador, que nos dá a honra da audiência. Um grande abraço, o Invista vai ficando por aqui. Continua assistindo a programação da TV Osasco.